Para quem sente dor, o tempo é inimigo. Cada minuto é insuportável. Momentos de aflição e tortura. Quando os limites da medicina se esgotam, o poder de Deus entra em ação. Está no ar o programa Corrente dos 70. O câncer é uma das doenças que mais matam no mundo. Mas a enfermidade, que acometia mais adultos do que crianças, passou a prejudicar os pequenos com mais frequência. A estimativa é que o Brasil tenha mais de 2.600 casos de câncer infanto-juvenil por ano. Fatores como maus hábitos alimentares, obesidade e predisposição genética são as principais causas da doença. Como todo tumor maligno, o câncer infanto-juvenil é caracterizado pelo crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos ou outros órgãos. Com essa divisão muito rápida, essas partículas ficam mais agressivas, formando assim tumores que se espalham pelo corpo. O Instituto Nacional do Câncer prevê quase 8.000 casos novos da doença por ano no Brasil até 2025, entre o público infanto-juvenil. A incidência é de 134 novos diagnósticos a cada 1 milhão de crianças e adolescentes no país, dado que chama a atenção da comunidade médica. Entre os pequenos, o carcinoma mais comum acontece dos 2 aos 5 anos de idade. E a principal patologia são as leucemias agudas. Assim como acontece em casos de câncer em adultos, o diagnóstico precoce também aumenta as chances de cura entre os mais jovens. Mas nem sempre isso acontece. Com a dificuldade de acesso ao atendimento médico, em muitos casos, a doença vence a luta. Apesar dos tratamentos, a garantia da cura não é dada para todos, e o que fica é a esperança de um resultado eficaz. Que Deus abençoe a sua vida. Se você está sofrendo, se você está doente, se você está em tratamento, se tem um familiar vivendo uma situação de grande dificuldade por causa de uma doença, até incurável, eu convido você a ficar ligado nessa programação, porque você vai conhecer pessoas aqui que poderiam não estarem vivos, poderia ser mais um número nas estatísticas. Pessoas que estão vivendo essa realidade, que milhares de brasileiros ainda vivem. Pessoas que perdem a vida numa fila como essa, é terrível. Mas, chegando na corrente dos 70, aliar a sua luta a Deus, aliar a fé, e venceram. Você vai acompanhar histórias extraordinárias. Você vai conhecer aqui o Kaique, que o filho dele com câncer raríssimo, não tinha nenhuma chance pela medicina. Os médicos, nenhum médico deu nenhuma esperança a ele. Então ele veio para a corrente dos 70. E aqui ele aliou a sua luta à fé, recebendo a poderosa imposição de mãos. Agora ele está curado. E ele volta aqui hoje para dar o testemunho forte, testemunho muito forte. Vamos acompanhar. Conta aí, Kaique, o que aconteceu? Qual o milagre que você alcançou usando a sua fé na corrente dos 70? O Henrique, com 3 meses de vida, ele foi diagnosticado com câncer raro, né? Neuroblastoma. Ele perdeu 100% dos movimentos das pernas e depois de muito tempo de investigação, mais de 30 dias, aí nós descobrimos que era um câncer. E quais as chances que ele tinha? Então, primeiro os médicos já nos chamaram para falar sobre a cirurgia, né? Como era um tumor muito grande, seriam 10 horas de cirurgia, então as chances já eram mínimas, só pela cirurgia. Ele correu o risco, poderia ele ter entrado em óbito? Sim, porque durante a cirurgia ocorreu tudo bem, depois ele teve uma parada respiratória e precisou ser entubado. Foram 10 horas de cirurgia. Como é que foi esses momentos? Foram muito difíceis, esses momentos, porque a gente viu ele morto. Chegou a passar pela sua cabeça, você iria perder seu filho? Sim, cheguei a passar.
Quando eu recebi o diagnóstico, na mesma hora eu chorei. E ele riu, ele falou assim, é para a glória de Deus. E eu assim, como se nada tivesse acontecido, e eu muito nervosa. Ele, é para a glória de Deus, dando risada, e eu chorando. E ele, é para a glória de Deus, amor. E eu, não. Como foi que entrou a corrente de 70? E aí, após a cirurgia, né, a gente, pela nossa fé, levamos ele no altar na corrente de 70, menos de 7 dias de cirurgia, com os pontos ainda, pela nossa fé nós levamos. E ele era um bebê, Sim, senhor. Era certo que ficaria sequela. Ficaria. E pela misericórdia de Deus nós já conhecíamos a fé, já éramos da fé. Então o pastor fez um desafio na corrente dos 70. Pegou ele, colocou em cima do altar, em cima da Bíblia e falou, se ele não for curado, eu não prego mais o evangelho. Falei, pois pronto, arrebentou. Arrebentou. Então, você se apegou a palavra da cruz, se apegou na sua fé, lutando dentro da corrente dos 70, aprendendo, ouvindo a palavra de fé, e assim foi o tratamento dele. Sim, senhor. E aí a gente foi aprendendo que tem milagres que acontecem agora e tem milagres que é preciso perseverança, e esse foi o nosso caso, né? Nós fomos buscando toda terça-feira, passando pelo corredor, como ele fazia uma quimioterapia muito alta, muito forte, ou eu ou ela passava pelo corredor com sapato. Os médicos falaram que ele não vai andar, mas é a tua palavra que a gente crê. Então passava com o sapato dele no corredor. Os movimentos começaram a voltar das pernas. Aí a gente foi perseverando, né? E hoje, para a glória de Deus, ele não faz nenhum tipo de tratamento, ele não toma nenhuma medicação. Ficou alguma sequela? A princípio ficou a sequela na perna direita, né? Mas ele já foi liberado da fisioterapia e cada dia mais vai voltar. Ele não poderia andar? Anda, roda bicicleta, vai para a escola. Vai lá. Ele vai. Volta aqui, rapaz. Amém? Esse é o garoto que não andaria, que teria sequela. Deus tirou ele de um número de estatística e colocou aqui como mais uma testemunha de que tempo de milagre não acabou. E a senhora viu esse progresso? Sim, vi sim. E a senhora entende que o caso do seu filho foi a mão de Deus? Foi a mão de Deus. Eu lutei toda terça na corrente dos 70. A cada 6 meses ele faz ressonância, faz todo tipo de exame e... Tem mais nada? Nada. É uma criança normal. Valeu a pena o tempo da luta? Sim, valeu. Valeu a pena? Sim, senhor. Para a glória de Deus. Você que está assistindo o programa, você tem um familiar doente, não entregue, não aceite perder o seu familiar. Esse casal poderia ter perdido o filho. O diagnóstico garantia que não tinha solução, mas a palavra de Deus garantia. Impõe a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Ele recebeu a imposição de mão, ele recebeu a palavra da cruz, ele recebeu a unção com óleo e ele está aqui para testemunhar. Tempo de milagre não acabou, meu irmão. Foi a sua fé, mulher, foi a sua fé. Deus te abençoe. Para o seu tratamento não tem cura? Corrente dos 70 para você. O Senhor Jesus disse, coloca a palavra, por favor, agora. Por favor, produção. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Essa é a missão que o Senhor Jesus entregou para os 70. Missão essa que realizamos às terças-feiras. Está aqui os 70. Nas mãos dos 70 está a palavra de Deus. Você chegando aqui terça-feira, das 19 até as 20 horas, esses 70 estarão aqui diante do altar da Catedral da João Dias, impondo as mãos e determinando o seu milagre. E nessa poderosa imposição de mãos, as pessoas são curadas. Pessoas com câncer, com diabetes, problemas cardíacos, com pressão alta, problema de coluna. Olha, não dá para enumerar. Pessoas com históricos antigos, pessoas que perderam familiares com câncer, perderam familiar com diabetes, perderam familiar com problema renal, problema cardíaco, e chegam aqui e elas veem esse histórico ser interrompido, provando que não precisa você ser vítima desse mal hereditário, mas você pode ter
o poder de Deus na sua vida, interrompendo esse histórico, mudando o seu quadro clínico. Mas você vai ter que usar a sua fé. Vamos acompanhar o testemunho da Tereza, a avó, né, que veio lutar pela Elaine. A Elaine, a mãe também. É a avó, a mãe que veio lutar pela filha, a Melissa. Sofria com convulsões. Olha, um histórico terrível, que foi interrompido por meio da fé, recebendo a imposição de mãos, terça-feira aqui na Catedral da João Dias, na Corrente dos 70. Vamos assistir. Quem que lutou aqui? A senhora lutou? Eu comecei, vim primeiro, depois veio a minha filha, por causa dela, que tinha convulsão, né? Você sofreu com convulsão. Compulsão. Quanto tempo? Muito tempo. E como é que era, minha filha, para uma menina enfrentar isso? Olha, foi difícil, pastor. Foi muito difícil, de verdade. Agora, ela é sua filha? Minha filha. E como é que é, mãe, a senhora vendo a sua filha vivendo isso? Então, era muito difícil. E o pingo da água que faltava foi assim. Uma vez ela passou mal, e assim, porque assim, tinha convulsão, corria no médico, tomava injeção, voltava, era aquelas coisas assustadoras, e ia para casa normal. Aí fazia exames, tudo, e não dava nada. E aí a minha mãe falou, é espiritual, vamos buscar. E eu queria vir, mas não queria vir, sabe? Até que chegou um dia que ela teve uma convulsão que não parou. E foi uma convulsão assim, que eles começaram a dar muitos remédios de adulto para ela, que ela era uma criança na época, e não parava. E era uma convulsão que foi mais de 12 horas. E aí o médico chegou, estava eu e minha esposa, e ele desenganou. E falou assim, olha mãe, ela pode parar a qualquer momento, porque ela é uma criança. Não aguentar a pressão. Pode ter uma parada cardíaca ou respiratória. Então, essa convulsão chegou a oferecer risco para a vida dela. Sim. Aí a senhora despertou. Não, aí eu me desesperei demais. Aí eu corri para os pés de Jesus, eu e Deus. Comecei a orar. E minha mãe na fé. Aí, quando foi de manhã, minha mãe falou assim para mim, você vem que a gente vai na corrente de terça-feira. Que ela já fazia, não parava de fazer nunca. Desde que minha mãe está na igreja, ela não para. Aí eu fui cedo, passei a noite no hospital, vim. Quando eu cheguei aqui, veio eu e meu esposo, na época ela usava até chupeta, era criança, veio com a chupeta para o pastor ungir para ir levar para ela para a UTI. E nisso, nós chegamos aqui na igreja, eu nem ouvi nada que o pastor falou, de tanto que eu chorava. E um pastorzinho viu, eu muito desesperado, falou, não vai embora sem eu falar com você. Eu falei, sim, senhor. Ele falou assim, o que aconteceu com ela? Eu contei a história, chorando, não conseguia parar de chorar. O pastor falou assim, levantou, deu uma mão para mim e falou, tá ótimo. Aí eu olhei para ele, tá ótimo, achei estranho. Ele falou, vai lá e compra um caixão branco, porque combina com criança. E vão com Deus. Eu olhei para a cara dele e falei, como assim, pastor? Meu marido ficou assim, assustado, revoltado. Ele, se revoltou? Muito bem, então agora você pega essa revolta e luta. E joga tudo contra aquele mal que está lá fazendo sua filha sofrer. Aí aquilo eu olhei, limpei as lágrimas, falei, meu Deus, nunca tinha visto uma fé dessa, entendeu? Aí eu comecei a buscar e ele orou por nós, abençoou, impôs as mãos em nós. Aí ele fez aquela oração, mas entrou uma certeza tão grande dentro de mim, que quando nós chegamos em casa, minha mãe estava lá fazendo comida para a gente almoçar, para mim ir voltar para o hospital, e a médica tinha falado um dia antes que se ela acordasse, poderia, se acordasse, uns 6 dias, porque ela tomou muito remédio. Aí eu falei, não, ela vai acordar hoje. E aí eu já cheguei na fé, mãe, a Melissa vai estar curada. E minha mãe, amém, o Márcio, nós feliz. Aí meu pai chegou e falou, o que aconteceu com a menina? Não, tá lá ainda, não tem, mas ela vai sair. Entendeu? Ninguém entendeu nada, mas foi a fé. Quando eu cheguei no hospital, eu liguei lá em cima e realmente... é a mãe da Melissa? Sobe que ela já acordou e está chamando a mamãe. Ali a gente viu a própria mão de Deus em nós. Dali em diante a gente fez as correntes, continuei fazendo as correntes, aí nunca parei. Aí fiz a corrente e ela foi liberta e hoje está aqui, como vida normal. Quanto tempo faz? Hoje ela tinha nessa época 2 anos e 10 meses, ela tem 26 anos hoje. E como é que é a sua vida?
Hoje, graças a Deus, pastor, estou bem, graças a Deus. Vive bem? Curada. Conduziu sua vida? Tudo normal? Sim, senhor. Amém. Começou com a senhora, foi assim. Deixa eu contar a minha bênção aqui. Eu estava com uma infecção urinária, né, que nada curava. Eu tomava fortíssimo aqueles antibióticos e nada. Aí eu fiz a corrente aqui, eu cheguei aqui, ela quase me carregando, né? Aí cheguei aqui, fiz a corrente, sarou. Tudo normal? Acabou, tudo normal. Tá vendo, ó? Olha, 3 gerações abençoadas da corrente dos 70. Hein? O senhor dá força jovem aqui da João Dias. Aqui da João Dias, tá bem, pessoal? Mulher, foi a sua fé. Foi a sua fé. Foi a sua fé. Obrigado. Bem forte para Jesus. Forte, né? Com histórico hereditário, a dona Joelma chegou aqui na corrente dos 70. Depois de perder 5 familiares para o câncer, chegou a vez dela. Ela descobriu, foi diagnosticada com câncer e os médicos, nenhum médico deu a ela esperança, porque já era um caso hereditário, estava na família. Mas chegando aqui, ela entendeu que por meio da fé, se era possível remover aquele histórico de maldição e estabelecer a bênção de Deus na vida dela e na família dela. E foi usando a fé que ela provou que não importa qual seja a fonte do seu sofrimento, a fé é o poder de Deus que pode interromper. Recebendo a poderosa imposição de mãos, ela foi curada do câncer e acabou com essa maldição na família dela. Faça o mesmo. Terça-feira é o dia do seu milagre. Tem fé para vir lutar por você, por seu familiar? Conheça essa matéria e dentro da matéria você vai conhecer a dona Joélia. Muitas pessoas são afligidas por doenças que os médicos não descobrem as causas. Doenças incuráveis. Ou recebem o diagnóstico que passarão o resto da vida dependendo de remédios. É desta forma que muitos chegam na corrente dos 70. Sem perspectiva de vida, sofrendo e outras sendo vítimas de maldição hereditária, como o relato que você vai ver a seguir. Mas esses caroços eram o quê? Era câncer. Então a senhora teve câncer no ovário? Nos seios, nos ovários. Com o diagnóstico de uma doença temida por muitos, ela ouviu palavras negativas. A senhora, diante desse quadro de câncer, o que a senhora ouvia dos médicos? Eu via que eu herdei a doença dos meus familiares. O levantamento da Organização Mundial da Saúde revela que 10 milhões de pessoas morrem todos os anos em decorrência de tumores malignos. E no caso da senhora Joélia, ela viu de perto 3 gerações da sua família ser dizimada pelo câncer. O meu familiar do meu pai, todos 5 morreram de câncer. Ela estava sendo vítima de uma maldição hereditária. Hereditário porque desde a minha avó, tudo parte de pai. E meu primo veio a falecer de câncer também, já passou a geração, né? Com o diagnóstico declarado, os inúmeros históricos de mortes na família e sem esperança de cura, ela partiu para a fé na corrente dos 70 e foi testemunha do próprio milagre. E quando eu cheguei para falar para minha família, eles me entristeceram muito. Aí minha mãe veio para acompanhar a cirurgia. Só que nesse eu nunca aceitei isso. A senhora já estava aqui na corrente? Sim. A senhora chegou aqui nesse lugar, sentada aqui, ou participando aqui, receber a imposição de mãos, ouviu a profecia de cura? Sim. Aí um dia eu passando aqui na terça-feira, eu cheguei muito mal em casa, assim, que eu sabia que ali eu era tudo ou nada. Eu passei muita dor. Mas dor assim, de eu entrar debaixo do chuveiro, eu cair na água fria, água quente, tomar um monte de remédio, usar toalha quente, tomar remédio e começar a vomitar. Foi uma guerra? Foi, 2 anos e meio. Não foi brincadeira, não, né? Não foi. Não foi facilidade? Não. Foi assim, primeiro Deus me curou os meus seios.
Aí eu fiquei assim, quando eu cheguei nesse dia de terça-feira, à noite, eu fiquei muito mal. Aí eu peguei e falei, Deus, a palavra do Senhor se cumpriu. Então tem que acontecer na minha vida. Aí eu falei com Deus assim, ó, me cura, porque eu acabei de sair do teu altar. E eu vou ter testemunho, eu não aceito morrer como os outros. Enviarei 70 de vocês. 70, Senhor? Irão em grupos de 2 em meu nome. Para toda cidade e lugar onde eu próprio estiver por chegar. Foi naquela fé, naquele dia, eu fui curada. Deus restaurou minha vida por inteira. Agora, a corrente dos 70, a senhora atribui o seu milagre recebendo a oração aqui na corrente. O meu milagre foi Deus que me curou aqui, na corrente dos 70. Foi aqui mesmo, na João Dias. Aqui, na corrente dos 70. Corrente dos 70, uma corrente pela vida. Participe você também e receba a cura que tanto tem buscado. Olha aqui, ó. Olha aqui. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Eu mostro a palavra e a testemunha. Vem, terça-feira é o dia do seu milagre. Nesta terça-feira, às 7 da manhã, 10, meio-dia, 15 ou às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Vamos lutar? Vamos lutar? Terça-feira é o dia do seu milagre. Você tem fé para chegar até aqui, a Catedral da João Dias? Nós temos fé para impor as mãos sobre a senhora, o senhor, sobre a foto, a peça de roupa do seu familiar e determinar a vitória. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, na Catedral da João Dias. Eu quero abrir um espaço aqui no programa, vou até colocar uma matéria, um intervalo, falando sobre as doações, como você participar dessas doações, desse trabalho intenso que estamos realizando pelo povo do Rio Grande do Sul. Todas as doações que chegam na Universal é enviada para o Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, nós não enviamos para uma ONG, não. Nós não terceirizamos o trabalho de doação. São os voluntários da Universal, são quase 18 mil voluntários que fazem parte do Unisocial, que fazem chegar essas doações diretamente às pessoas necessitadas. Participe. Todos os templos da Universal é um ponto de arrecadação. Você pode doar roupa, você pode doar roupa de frio, cobertores, água mineral, você pode doar calçados. Tudo que você doar vai chegar até lá. Ou você pode fazer até uma doação via Pix, para essa conta aqui, ó, social@universal.org, que você vai estar ajudando o povo ali do Sul. Vamos colocar o intervalo falando mais sobre esse trabalho que é de todos nós. Não tem religião quando se fala de estender a mão aos necessitados. Inúmeras vidas perdidas. Milhares de desabrigados. Meu Deus do céu, gente, tem uma mulher ali pendurada no poste. Perdas que jamais poderão ser calculadas. Num dos episódios mais tristes da história do Rio Grande do Sul. E em meio a este cenário de destruição e dor, é hora de todo o Brasil se unir em prol do povo gaúcho. A dor do próximo é a nossa também. E através do seu auxílio, você pode unir forças com o Unisocial e levar o amparo para essas pessoas. Muito bem, com esta caixa aqui, a gente finaliza 1.083 marmitex, porque não tem como darmos cestas básicas para quem está abrigado nos ginásios, sem fogão, as pessoas estão fora de casa. Então, garantida a janta de várias famílias hoje e amanhã a gente volta ao Vale do Taquari com mais alimentos. O caminhão vai sair agora. Você pode fazer parte desta união contribuindo pelo Pix social@universal.org. Vamos juntos salvar vidas e ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul. Vamos unir forças. Um pouquinho que você fizer
vai valer muito para aquelas pessoas que estão precisando, tá bom? Bom, eu quero agora, finalizando o meu programa aqui, falar um pouquinho desse domingo. Nós vamos dar início ao mês de junho e vai ser o mês da honra. Nesse domingo nós teremos a consagração dos fiéis. Você vai receber a bênção de Deus para a sua vida. Você é fiel a Deus? Senão você vai aprender como honrá-lo. Ele diz, eu honro os que me honram. Está aí, ó. Aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Quantas pessoas que estão sofrendo falam, poxa, parece que Deus não está me vendo, parece que Deus esqueceu de mim. Não, ele diz, eu honro os que me honram. Se você não aprender como oferecer honra a quem é digno de honra, como você pode esperar ser honrado por ele? Por isso que esse mês de junho, nós vamos falar muito sobre Abraão, que é uma base de um homem de honra, que aprendeu, que soube como honrar a Deus e serve como modelo de exemplo de fé, para que todos nós possamos também aprender a honrar a Deus e ter acesso às mesmas bênçãos que Abraão teve. Vou deixar você com esse intervalo e o convite, 9h30 da manhã, a concentração de Fé e Milagres, com a oração da família, a oração de pais e filhos, a oração com a consagração da água, a busca ao Espírito Santo e a mensagem bíblica, a palavra te ensinando como você honrar a Deus, como você ter uma vida honrada por Ele, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um coração dedicado a agradar a Deus. Senhor, me mostre para onde ir. Preciso da sua direção. Muitas são as lições que aprendemos ao olharmos para a história de Abraão. Um homem comum, mas que se destacou aos olhos de Deus por carregar dentro de si um atributo permanente, que poucos verdadeiramente oferecem a Deus: a honra. Abraão honrou a Deus por 100 anos. E Deus, até hoje, honra Abraão. Todo aquele que se dispõe a seguir o exemplo deste homem de fé, de em tudo honrar a Deus, também será honrado por ele. Em junho, o mês da honra a Deus. Saiba mais no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro.